Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo nesse domingo especial à nossa série de encontros semanais que temos aqui pela página do nosso Facebook e também do YouTube. Seja bem-vindo. Hoje é domingo, dia 6. Estamos começando hoje, no mês de setembro, nesse domingo especial, uma série chamada O Cristão do Contra, apresentada pelo nosso pastor Tiago, que daqui a pouquinho estará conduzindo aqui a nossa palestra. Antes de chamarmos a nossa mensagem musical, eu já convido você para compartilhar esta mensagem aí na sua página, no seu perfil, e assim nós podemos ajudar na pregação do Evangelho. Feche os teus olhos para que possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra através do Facebook e do YouTube. Use o Teu servo, o pastor Tiago, para a apresentação desta mensagem, que certamente será muito importante para todos nós. Esteja com todos os nossos membros e amigos que estão acompanhando esta apresentação aqui pelo Facebook. Em nome de Jesus, amém. Agora, uma mensagem especial de louvor aqui no Facebook. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me livras de meu mal. Esse amor é o que me ajuda a servir. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só te pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Olá, querido irmão, querida irmã, quero desejar a você uma ótima noite. É muito bom estar aqui nessa transmissão, iniciando esse mês de setembro de forma tão abençoada, uma nova série. Essa série, talvez você olhou o tema e se perguntou o que ela quer dizer, o cristão do contra. E antes que você
pense que nós vamos falar ao longo desse mês de setembro sobre um grupo que existe dentro da igreja que é contra, muitas vezes, projetos, que não se envolve, que não usa os seus dons. Eu quero te dizer que essa série, a temática dessa série, ela envolve cada um de nós como cristãos sermos contra algumas ciladas que o inimigo tem colocado diante de nós. Então, cada um desses temas que nós vamos estudar ao longo desses domingos, eles vão tratar desses temas relacionados a pecados, a comportamentos que o inimigo coloca diante de nós, que nós como cristãos precisamos ser do contra. Antes de abrirmos a Bíblia com você nessa noite, eu quero cumprimentar você que é membro da Igreja do Saguaçu, que está acompanhando conosco ao vivo, ou quem sabe a gravação, ou quem sabe também você não é membro do Distrito do Saguaçu, da Igreja do Saguaçu, mas está acompanhando também essa transmissão. Que as bênçãos de Cristo possam recair sobre você nessa noite ou no momento que você está assistindo. Eu quero abrir a Bíblia com você nesta noite, mas antes eu vou te dar um tempinho para que você, se não tiver a Bíblia aí em mãos, você possa correr, ir na estante, quem sabe na biblioteca, pegar sua Bíblia, ficar com ela em mãos, porque nós vamos ler alguns versos nessa noite. E antes da leitura, claro, eu quero te convidar a fechar seus olhos, nós vamos fazer uma prece, orar ao Senhor. Querido bom Deus, temos o privilégio nessa noite de abrir a Tua Palavra e pedimos que ela fale conosco, que o Senhor possa nos ensinar, nos abençoar e abençoar cada amigo que está nos acompanhando nessa transmissão. Tudo isso suplicamos por Cristo Jesus. Amém. O texto que eu vou começar a mensagem desta noite está em 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Então, você tem a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 9 e o verso 10 são os versos que nós vamos ler. Eu vou ler aqui na minha Bíblia numa versão chamada Nova Versão Transformadora, para você verificar que existem algumas palavras diferentes, mas o sentido com certeza é o mesmo. O texto inicial, o verso 9, nos diz assim: Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, ou sejam críticos, maldizentes, ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. É interessante que nesse texto de Paulo, ele vem alertando a igreja de Corinto quanto a alguns pecados que estariam afastando os cristãos do reino dos céus. E dentre tantos citados por ele, é óbvio, nós não temos tempo suficiente de tratar cada um deles nessa noite, nós queremos destacar justamente aquele que é a temática do nosso sermão, da nossa mensagem desta noite, que está ali no final. Pastor, sobre o que nós estudaremos? Nós estudaremos um pouquinho hoje como o cristão precisa ser contra a crítica. É isso mesmo, o cristão precisa ser contra a crítica. Quando Paulo diz aqui que aqueles que são pessoas que insultam o próximo, que são maldizentes ou críticos, estão também afastados do reino dos céus, é um alerta para todos nós, a fugirmos da crítica. E é interessante que Ellen White, no livro Conselhos para a Igreja, ela cita que uma das causas, das maiores causas de apostasia hoje na igreja, são as críticas injustas, que muitas vezes acontece dentro do redil do Senhor. E talvez você se pergunte assim: pastor, por que esse tema é relevante para mim? Esse tema, na verdade, é relevante para todo cristão, sabe por quê? Porque hoje, muitas vezes, nós temos nos concentrado em criticar mais e deixar de proclamar. Nós temos criticado mais e proclamado menos. E Deus nos faz um chamado nessa noite: seja um cristão do contra a crítica. Talvez você diga assim: mas o que seria a crítica, pastor? Se você olhar a etimologia da palavra, a crítica, ou a palavra crítica, ela vem do grego kritikos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. Mas essa palavra ela está associada também com uma outra palavra grega chamada crisis, que significa o quê? Discriminar, distinguir, peneirar, separar. Então, se a gente pode resumir uma definição sobre o que é crítica, a gente poderia dizer: crítica ou criticar é a capacidade de fazer julgamentos, na maioria das vezes julgamentos errôneos, deturpados, sem conhecer todos os fatos. E aí a gente começa a entender por que nós devemos fugir da crítica.
Eu queria apresentar para você nessa noite algumas razões por que o cristão deveria fugir do sentimento de crítica, por que o cristão deveria ser contra a crítica. A primeira das razões, e não menos importante que as outras, nós precisamos fugir da crítica, porque a Bíblia condena a crítica. Você sabia disso? Se você ler vários textos bíblicos, você vai perceber que a Bíblia vai na direção contrária do que alguns fazem, utilizando a sua voz, a sua palavra para criticar. E alguns textos mostram isso. Eu queria citar apenas 2 com você nessa noite. Pastor, é verdade mesmo? Eu devo fugir da crítica porque a Bíblia condena? Sim. Em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia conosco, no verso 1 e 2, nós encontramos ali palavras fortes do próprio Jesus, pedindo que nós cristãos fugíssemos da crítica. E olha só o que nos diz nesse texto, Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Um texto bem conhecido, eu creio que você conheça de cor. Não julguem para não ser julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Triste, não? Se você julgar alguém, tenha certeza, você vai ser julgado da mesma forma, com a mesma medida. Não critique, para que você também não seja criticado. A Bíblia condena este comportamento. Outro trecho, em outro texto de Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, ele também é bem enfático quanto a esse comportamento de julgar, de criticar. E lá no capítulo 5 de Gálatas, no verso 15, olha só o que nós encontramos. Abra sua Bíblia nesse texto também. Gálatas 5, verso 15. Lá nos diz: mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. É triste dizer, mas muitos grupos cristãos estão se destruindo porque esse mal tem sido cada vez mais crescente. Palavras fortes aqui, não. Nessa versão diz que muitos estão se mordendo e devorando uns aos outros. E por que fazem isso? Pela crítica, pelo julgamento. A Bíblia condena. E a crítica, o julgamento geralmente humano, ele é errôneo porque é um julgamento parcial. Nós não temos um julgamento realmente justo. Geralmente a gente é tendenciado a puxar, como se diz popularmente, a sardinha para nosso interesse, para nossa brasa. Julgamento humano é parcial, por isso deveríamos fugir da crítica. O julgamento geralmente feito pelo ser humano é realizado, a crítica é realizada sem as devidas considerações. E infelizmente, nós erramos porque muitas vezes criticamos e julgamos sem ser juízes. Deus não nos constituiu para isso. Quando você olha lá as palavras do salmista Davi, no Salmo 7, verso 11, lá ele diz que Deus é o justo juiz. Não sou eu nem você. Por isso deveríamos fugir da crítica, fugir dos julgamentos. Afinal, estamos todos no mesmo patamar. Pastor, por que eu devo fugir da crítica? Primeira razão, porque a Bíblia condena. Mas existem outras razões, e eu queria a segunda razão. Por que a crítica deveria ser abandonada pelo cristão? A segunda razão é porque Jesus não procedia assim. Você é cristão? Você tem um nome de cristão, carrega este nome, o privilégio desse nome. Então, basicamente, se você é cristão, é porque segue os procedimentos, o costume, os ensinos de Cristo. E se Jesus não procedia assim, ou seja, não era crítico, Jesus não era, de certa maneira, julgador do seu próximo, mesmo tendo todo o conhecimento, nós deveríamos proceder assim? É a pergunta que eu te faço. Um texto que mostra isso está em 1 Pedro 2, 22, é um texto conhecido e é um texto também estudado nos cursos bíblicos. Lá nos diz assim, sobre a pessoa de Jesus: ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Em outras versões diz, ele não teve dolo algum, as suas palavras não tiveram dolo algum. Ou seja, Cristo vivia e viveu nessa terra de forma digna, como exemplo a cada um de nós, não como um crítico. Quem sabe eu ou você, ao estarmos com Jesus, caminhando com Ele na Judéia, ficaríamos impressionados ao passar talvez um dia, 2, um mês, quem sabe um ano, e perceber que Jesus nunca criticava de forma destrutiva, com impaciência. E isso é um exemplo para nós. Por isso eu te digo, hoje
nós podemos aprender mais de Cristo sendo menos críticos. Primeira razão para fugir da crítica, nós precisamos entender que a Bíblia condena a crítica. Segunda razão, nós precisamos ser cristãos do contra a crítica, porque Jesus, ele também nos ensina isso. Ele não procedia dessa forma, utilizando a crítica como uma ferramenta na sua fala. Lembra da passagem de Cristo, quando ele foi crucificado? E ele poderia ter dito muitas coisas para aqueles soldados, mas o que ele proferiu, você se lembra bem? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Interessante. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Duas razões principais são suficientes para você não ser crítico, mas existem mais. A terceira razão eu posso te dizer que ela é muito forte. Nós não deveríamos ser críticos, sabe por quê? Porque é uma obra satânica. E quando a gente abre o texto bíblico ali, a nossa Bíblia em Apocalipse 12, 10, e se você tiver sua Bíblia, pode abri-la nesse momento, você percebe que a obra da crítica, da acusação, do julgamento, de falar mal, não é uma obra divina, é uma obra satânica. E quando a gente olha o verso 10 do capítulo 12, nós encontramos as seguintes palavras: Então ouvi uma voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite acusa diante de nosso Deus. Aquele que acusa os nossos irmãos dia e noite diante do nosso Deus. Perceba a obra que Satanás tem feito. Basicamente, quando nós nos envolvemos com a crítica, nós estamos basicamente cumprindo o trabalho que Satanás faz, que os seus anjos fazem. Não é terrível? Imagine você estando na igreja no final de um culto e várias rodinhas, e você chega em alguma delas e muitas vezes o que ouve são críticas, palavras talvez direcionadas a alguém de forma errada. Tudo isso, infelizmente, é a execução de uma obra que não é nossa, é a obra do inimigo. É uma razão forte para você não ser crítico, entender que a crítica é um artefato, é na verdade uma arma satânica. Vamos recapitular. Primeira razão para não sermos críticos. A primeira delas é: a Bíblia condena. A segunda delas, se somos cristãos, precisamos olhar o exemplo de Cristo, entender que Cristo não praticava assim. Nós também não precisamos praticar assim. Terceira razão, nós devemos entender que essa é uma obra satânica, é por isso, não vou fazer a obra que é de Satanás, eu vou fazer a obra que é de Cristo. Vou fugir da crítica, vou ser um cristão do contra, mas contra a crítica. E por fim, a última razão, eu quero te dizer que, além de todas essas, que são bem fortes para nós fugirmos da crítica, nós hoje deveríamos fugir da crítica porque os textos proféticos nos alertam quanto a isso. E eu quero ler 3 trechos, apenas de um livro, escrito por Ellen White. E você pode ler, claro, outros livros, outros trechos, são dezenas deles, em que a serva do Senhor alerta e condena a crítica. O livro que eu escolhi aqui é o livro Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. Eu vou ler 3 trechos, entre a página 637 e a página 638. O primeiro texto, olha o que ele nos diz: os que criticam e condenam uns aos outros estão transgredindo os mandamentos de Deus e são-lhes uma ofensa. Perceba o que ela diz aqui? Se você critica, você está transgredindo o mandamento de Deus. Se você condena, se você julga, se você toma esse tipo de atitude quanto ao próximo, tenha certeza, você está quebrando os mandamentos de Deus. Você está sendo uma ofensa para a obra do Senhor. Forte, não? Um outro trecho, o segundo texto de Ellen White, também mais à frente, agora na página 638, ela diz assim: irmãos e irmãs, fazendo um alerta, afastemos o entulho da crítica e suspeita e murmuração, e não desgasteis os nervos externamente. É bem interessante esse texto, porque ela faz um apelo, ela diz: irmãos e irmãs, nos afastemos desse entulho. Ela chama de lixo a crítica. E quantos estão entulhados na crítica, não? E ela diz assim: evite a crítica
mas também a murmuração. E não desgaste os seus próprios nervos nesse tipo de comportamento. E tem gente desgastando não só a fé, mas também a sua parte física com a crítica. O último trecho, condenatório quanto à crítica, é encontrado também na página 638. Ela diz assim: se todos os cristãos professos usassem suas faculdades investigadoras para ver quais os males que neles mesmos carecem de correção, em vez de falar dos erros alheios, existiria na igreja hoje uma condição mais saudável. Em vez de nós criticarmos, ficarmos apontando, concentrando a nossa vida no erro dos outros, mas estivéssemos olhando para a nossa própria vida, procurando o que a gente precisa corrigir, nós teríamos uma condição de igreja mais saudável. Perceba tudo isso que foi dito aqui quanto à crítica. Quantas razões nós temos para não sermos críticos? E aí te pergunto, você vai continuar talvez nesse caminho? Pastor, eu tenho lutado, mas eu sou uma pessoa muito crítica. Alguém pode dizer, pastor, eu não consigo ficar sem ficar falando mal, sem criticar o próximo. Irmão, só há um caminho para a vitória e salvação. É o caminho apresentado em Mateus capítulo 4. Lá no verso 17 diz, arrependa-se. Arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. E eu quero te fazer esse convite nessa noite. Seja um cristão do contra, um cristão contra a crítica. Se arrependa e busque crescer ao lado de Cristo Jesus. É contada uma ilustração que um rico mercador do Oriente chamou seu servo, chamado Esopo, e disse, Esopo, eu quero fazer um teste de sabedoria a você. Eu vou te dar algumas moedas e você vai até o mercado e me trazer o prato mais gostoso. Vai preparar um alimento mais gostoso que você encontrar, mais saboroso no mundo. A história diz que esse servo pegou essas moedas, foi no mercado, voltou com um embrulho e por curiosidade o Senhor chegou para este servo e disse, o que você comprou para preparar para nós como o prato mais gostoso do mundo, o prato mais saboroso do mundo? E quando ele abriu ali aquele embrulho, ele percebeu que ali estava uma língua. E de fato aquele homem disse, nossa, um bom prato preparado com uma língua é maravilhoso. E de fato aquele servo preparou e eles ali comeram. E ao estarem à mesa, aquele homem perguntou para o servo, mas por que você escolheu esse prato? Porque ele é o mais saboroso de todos, porque ele é o melhor de todos. E aquele servo disse, porque a língua é que une os povos. Com a língua nós proferimos lindas palavras, de ação de graças, de carinho, de ternura, de amor. E aí aquele homem disse, de fato, você acertou. A história diz que passado alguns dias, o Senhor mais uma vez chamou o seu servo, Esopo, e disse, eu tenho um novo desafio para você. Estão aqui as moedas e agora você vai preparar aquilo que é mais terrível para se comer. Você pode ir no mercado neste momento e trazer o que você julgar ser mais terrível. E você pode ficar tranquilo, não se preocupe em trazer insetos, ervas amargas, o que for, eu vou comer. E a história diz que Esopo mais uma vez foi ao mercado e mais uma vez voltou com o embrulho. Quando chegou com esse embrulho, por curiosidade, mais uma vez o Senhor pediu que abrisse para ver qual era o prato que seria preparado. E para espanto dele, ele olhou mais uma vez, Esopo havia trazido uma língua. Ao olhar aquilo ali, ele deu um passo para trás e disse, espera aí, você se enganou, você trouxe alguns dias atrás uma língua para fazer um prato e agora está trazendo com o pior alimento, o mesmo alimento, a mesma língua. Por que disso? Então ele ouviu daquele servo dizendo, assim como a língua, ela pode ser saborosa, a língua pode proferir lindas palavras de amor, de carinho, ela também pode ser usada para trapacear, para falar mal, para enganar, para explorar. E de fato ela pode ser algo bom, como ela pode ser algo terrivelmente ruim. Queridos, eu não sei o que você tem feito com essa bênção que você recebe de Deus, que é a sua fala, que é termos a nossa língua para proferir as palavras. Mas lembre o que diz em Tiago capítulo 3, verso 10.
Assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Tiago alerta a não proferirmos com as nossas palavras bênção e maldição. Quem sabe só bênçãos. Deixar de fora a crítica e pedir que Deus restaure a nossa vida para sermos cristãos verdadeiros. Nesse momento nós vamos não só ouvir, mas participar de um louvor. A letra desse hino fala sobre restauração. E ao cantarmos esse hino, restaura, que Deus possa operar na tua vida uma restauração se necessário, para que você seja um cristão do contra a crítica. Esse é meu desejo, minha oração para todos nós. Que linda mensagem, não? Nos faz pensar de que Deus tem o poder para restaurar a nossa vida. Que nessa noite Deus possa te abençoar e restaurar aquilo que é necessário. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos nesse momento orar, terminando esse momento espiritual. Querido Deus, agradecemos por termos passado esses momentos aqui, interligados, meditando um pouco
na Tua palavra de como sermos contra a crítica. Que o Senhor possa abençoar-nos a vivermos como verdadeiros cristãos. Abençoe a vida de cada um dos amigos ligados conosco, que eles possam também experimentar a verdadeira transformação, a verdadeira restauração. Nos dê as Tuas bênçãos e aqui clamamos por Jesus. Amém. Eu quero deixar aqui meu abraço a você. Foi muito bom tê-lo nessa transmissão. Lembrando que nós temos os nossos cultos presenciais na Igreja do Saguaçu às quartas-feiras, aos sábados, em 2 horários, 8h30 e 10h15. E no próximo domingo, apenas as transmissões via este canal do Facebook, às 7h30 da noite. Você é convidado a estar conosco na sequência dessa série, O Cristão do Contra. Um grande abraço, que Deus te abençoe.